Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da nossa Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar de afecções odontológicas em felinos, e especialmente duas delas. Sabendo que os felinos podem ser acometidos por doença periodontal, como vocês estão vendo aqui em cima, por fraturas de dente, por neoplasia, câncer, né? Ou normalmente carcinoma é o mais comum, fraturas de mandíbula e maxila, maloclusões e algumas outras, e especialmente eu vou falar hoje de duas. A primeira é a lesão de reabsorção dentária, antigamente chamada de odontoclástica, porque se sabe que são os odontoclastos que destroem tecido mineral, seja esmalte, dentina ou cemento desse dente. Então se chamava de odontoclástico. Mas como odontoclástico é um termo histológico, se prefere hoje chamar de lesão de reabsorção dentária dos felinos, cujas sinonímias em inglês vocês estão vendo aqui, lesão de colo de dente, assim por diante, e uma delas é essa, cárie dos gatos. Hopewell Smith, já na década de 30, já dizia, embora ele fosse dentista, que não era cárie, e ele fez experimentos muito bonitos. Mas até a década de 50 e 60, inclusive até a década de 70 e 80, se chegou a acreditar que isso fosse cárie nos gatos. Mas a cárie é causada por uma bactéria, né? E não é o caso da lesão de reabsorção. Existem algumas classificações quanto à origem, tipo 1 e tipo 2, inflamatória e não inflamatória, e quanto à lesão, se pega esmalte, dentina, polpa e assim por diante, tá? Vocês estão vendo aqui dois tipos, o tipo 1 acima e o tipo 2 abaixo. Vocês percebem aqui esse premolar. Dá para perceber que essa gengiva está alterada, né? Aumentada de volume, inclusive. E se você olhar a radiografia do dente à esquerda, vocês percebem que é um dente fantasma. Isso é típico, é uma raiz, como se fosse uma raiz fantasma, né? Nós chamamos, é típico da lesão do tipo 2. Vocês percebem também um quadro praticamente patognomônico, essa hiperplasia gengival, como vocês estão vendo nesse quarto premolar superior, a gengiva cresce por sobre o dente. Porque por baixo dessa gengiva existe uma destruição desse dente, como vocês também veem aqui acima, à direita, e numa radiografia vocês veem a lesão do dente praticamente todo destruído. Se você não faz nada, muitas vezes, olhem essa lesão que acontece na raiz, dá para perceber que essa raiz já está alterada e não foi feito nada. E esse dente, um ano depois, se vocês observarem esse canino, né, ele tem a raiz completamente destruída e muitas vezes a coroa ela continua igual, ou seja, não há alteração desta coroa. Então, clinicamente não se observa muita coisa. É uma lesão muito frequente, os trabalhos indicam algo em torno de 60%, 70%, 50%, ou seja, de cada 10 gatos, 5, 6 ou 7 vão ter essa lesão. Ela causa dor, muitas vezes, às vezes passa desapercebido, não se consegue identificar nada. Esses animais têm o tal do chattering, que é uma palavra em inglês, que eles abrem e fecham a boca muito rapidamente, provavelmente por causa de dor ou um arco reflexo, né? Pelo estímulo da alimentação e da mastigação. Alguns animais vão ter hiperplasia de gengiva, a gengivite, alguns pitialismo, halitose, alguns têm comportamentos alterados, como fugir da comida ou gritar quando estão comendo por causa da dor. Na anamnese você vai ver a lesão da gengiva recobrindo essa lesão, né? Com os animais anestesiados você pode observar essas lesões com o explorador. A radiografia vai mostrar também a destruição, às vezes a anquilose dessa raiz, e não tem como fazer diagnóstico sem raio-x. Aliás, a gente brinca, né? Se não quiser achar lesão de reabsorção em gato, não faça radiografia intraoral, porque a grande maioria deles vai ter uma lesão de reabsorção, então a radiografia vai detectar isso. O ideal hoje, os odontologistas veterinários fazem isso, anestesiar um gato para fazer odonto, seja de qualquer procedimento, pério, câncer, faça a radiografia da boca inteira desse gato, tá? O tratamento, infelizmente, é a exodontia. Nós não sabemos a origem dessa lesão. Já se tentou tratamento com flúor, com restauração quionômero, com resinas. Não funciona.
o que funciona é a extração de dente. Outra lesão que nós vamos falar hoje é a lesão que estão vendo aí na tela, né? Gengivite, estomatite, faringite. Muitas vezes começa apenas com uma gengivite, nesse caso superior aqui, no meio, e às vezes começa a passar para a região perto das fauces, né? O istmo das fauces, a região retromolar, atrás dos caninos, ou dos pré-molares e do molar, inferior e superior, e tem essa lesão muito evidente nessa área. Existem algumas sinonímias, né, como estomatite crônica, gengivite crônica, estomatite plasmocítica, gengivite estomatite plasmocítica linfocítica, gengivite faringite plasmocitária, e a doutora Gaskell deu já na década de 70, estomatite felina intratável. Daí já dá para se perceber que a coisa não é tão simples, né? É um complexo, é um quadro crônico, porque afeta a gengiva, afeta outros tecidos da boca, como a bochecha, a mucosa alveolar, às vezes hiperplasia, como vocês estão vendo nesse quadro à esquerda, e às vezes o animal tem dificuldade de engolir ou de respirar. Bem, a etiologia é desconhecida, se acredita às vezes numa associação de placa bacteriana. Calicivirose, no passado se acreditava, depois deixou-se de acreditar, e depois com os exames novos de PCR, parece que pode ser o calicivírus, mas ainda não se detectou exatamente se é ou não. Não tem relação direta com o vírus FeLV, né? E nem do FIV, a leucemia e o vírus da imunodeficiência, embora muitos animais possam até apresentar a lesão, mas não é algo que seja um afetando e causando o outro, tá? A média de idade é de 8 anos, embora alguns animais jovens também possam ser acometidos. Como às vezes existe uma proliferação de tecido mole, pode-se fazer às vezes um quadro diferencial com granuloma eosinofílico e às vezes até neoplasia. O tratamento, infelizmente, é a extração de dente, mas se pode fazer junto concomitante antibiótico terapia, anti-inflamatório não esteroidais, às vezes esteroidais, corticoides, ciclosporina. Deve-se fazer um tratamento periodontal completo, ou seja, uma raspagem dos dentes que vão ser salvos na boca. E o tratamento que realmente funciona, infelizmente, ainda é a extração de dente total. Ou seja, nós começamos a fazer a extração dos dentes posteriores da boca, os pré-molares e molares. Mas, se o caso já for avançado, nós já fazemos também a extração de todos os dentes da boca do animal. Sim, todos os dentes. O laser é uma opção, às vezes, em alguns animais funciona, em alguns outros animais não funcionam bem. Claro que o controle rigoroso da placa, como escovação, etc., pode ser feito, não é tão simples fazer isso, né? Os proprietários muitas vezes não sabem fazer isso nos seus animais. Existe uma cura ou melhora significativa, inclusive alguns trabalhos, como o do Philippe Hennet, né, o francês, nosso amigo. Ele fez 2 trabalhos, um em 97 e outro em 2005, onde existe uma cura aí de 80% a 88% de cura, quando você extrai todos os dentes. Então, infelizmente, nós devemos às vezes chegar nisso. Os proprietários são bastante reticentes, né? Eles têm medo de fazer a extração de todos os dentes. Então, é uma coisa que você tem que falar logo no começo para eles já se acostumarem com a ideia. Eles às vezes não querem, passam por 1, 2, 3 outros tratamentos com outros veterinários, às vezes os mesmos, e 1 ano depois, 2 anos depois, eles acabam voltando e querendo realmente fazer a extração, porque infelizmente às vezes não tem outra opção senão a extração, sendo que nós não podemos deixar fragmentos de raiz. É aí que a odontologia bem feita entra, porque se nós não tivermos uma radiografia intraoral para sabermos se existe um pedaço de dente, algum fragmento, vai ser muito complicado você descobrir se existiu um pedaço de raiz que ainda ficou ali após a extração de dente. Aqui um tratamento radical, onde vocês percebem todos os dentes superiores extraídos, e normalmente existe cura na maior parte desses animais. Às vezes não cura, mas às vezes ficam alguns resquícios pequenos, mas o animal consegue comer confortavelmente e não tem tanto o problema que ele tinha antes, que às vezes ele não come, simplesmente ele fica anorético, e isso causa até a morte desse animal. Se tiverem perguntas, por favor, mande um e-mail para a gente, entre no nosso site aí no USP-BR, o LOC, Laboratório de Odontologia Comparada, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo.